Como eu aprendi informática mesmo sem ter um computador em casa. E você também pode. Eu vou te mostrar isso agora. O que você vai ver nesse vídeo? Eu vou falar um pouquinho de quais foram os meus desafios que eu tive na época que eu estava aprendendo, o que de fato eu queria fazer, como é que eu pensava, como eu aprendi informática, o que eu fiz, o passo a passo, e como que eu virei instrutor de informática, mesmo sem ter um computador em casa. Sim, eu dei aula de informática, eu era bem novinho, e eu não tinha um computador em casa para poder treinar e praticar. Só que, sinceramente, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre mim. Eu não estou aqui para ficar me promovendo ou tentando mostrar para as pessoas como eu sou inteligente, como eu aprendi rápido. Não, não é sobre isso. É uma história de uma pessoa normal que se dedicou bastante, que superou alguns obstáculos e que tinha muita vontade de aprender. Esse vídeo não é sobre mim, esse vídeo é sobre você. E não é um papo motivacional. Isso aqui é um caminho que você pode seguir. Quais que eram os desafios que eu enfrentava na época? Como eu mencionei lá no começo, eu não tinha computador na minha casa e também não tinha um celular. Eu morava em um lugar pequeno, afastado, era longe da cidade. Eu não tinha carro e eu dependia de ônibus para tudo. E a viagem era 1 hora de ônibus para ir e 1 hora para voltar. E sem grana. Meus pais eram divorciados e eu ainda não trabalhava, eu ainda estava no colégio. Eu queria aprender a mexer no computador porque eu via amigos, colegas e principalmente quando eu ia em empresas, em comércios, eu via as pessoas usando o computador cada vez mais. Então eu achei que era importante aprender informática. Se está todo mundo mexendo, eu vou ter que aprender. Esse é o futuro. Quando eu completei 15 anos de idade, eu pedi para minha mãe um curso, só que na época ela não tinha ainda como pagar. Passou um ano, eu fiz 16 e ela me deu de presente um curso. E o que eu consegui com esse curso de informática? Um curso presencial. Eu aprendi informática do zero, não sabia nada, não sabia nem segurar o mouse, não sabia nem digitar num teclado. Eu fiz 2 anos de curso, mas com 1 ano e meio de curso, o meu chefe, que era professor, ele chegou para mim e perguntou se eu não queria estagiar ali na empresa, acompanhar as turmas, sem salário, era um estágio não remunerado. E quando eu completei 18 anos, então eu fui promovido a instrutor titular. E sobre a informática em si, como que eu aprendi a mexer num computador? Eu fazia esse curso, eram 2 horas por semana, e o que eu costumava fazer nas aulas? Durante as aulas, eu levava um caderno e eu costumava anotar tudo. E eles entregavam pra gente uma apostila impressa. E uma coisa que eu gostava de fazer é que na apostila tinha as telas dos programas. E o que eu fazia? Eu olhava para aquela tela de um programa que eu estava aprendendo na aula, eu pegava um pedaço de papel e tentava desenhar a tela do programa. E eu tentava fazer isso buscando de memória. Eu recuperava isso da memória, aprendi nada de técnicas de estudo, mas essa é uma técnica de estudo, de recuperação de memória, e eu fazia isso de uma forma meio intuitiva. Eu me imaginava mexendo, salvando, editando, formatando, então eu ficava processando aquilo na minha cabeça. Outra coisa que eu fazia também, como a apostila era na ordem das aulas, antes de ir na aula, eu dava uma olhada na apostila, ver o que ia cair naquela aula e já ficava imaginando como seria mexer com aquilo lá. Então, além de estudar em casa, nas aulas, o professor dava aula, passava uns exercícios, ele costumava sair, fazer um intervalinho, fazer um lanche ali e deixava a gente fazendo algum exercício no computador. Eu me dava muito bem com os meus colegas e às vezes eles tinham alguma dúvida, eles não sabiam fazer alguma coisa e eu de prontidão ia lá, trava alguma coisa para ele. Como eu estava um passo, apesar de não ter o computador em casa, de certa forma eu estava um passo à frente sempre, porque eu estudava antes, então quando chegava na aula eu conseguia aprender mais rápido, digamos, porque eu já tinha uma base, e ajudava os meus colegas. E ele notou isso. De vez em quando ia lá ajudava um, de vez em quando ia lá ajudava outro. E me convidou no segundo ano, convidou para fazer um estágio então lá na escola. E depois desse estágio, eu comecei ajudando a montar as apostilas e o material didático. O montar aquilo me ajudou a aprender mais ainda. Eu não virei instrutor porque eu sabia tudo, porque eu sabia muito, mas porque eu tinha um desejo de ajudar as pessoas. Eu me sentia bem quando eu ajudava alguém, quando eu via que algum colega meu que não sabia fazer algo conseguia fazer. Todo aquele estudo que eu fiz, eu dominei na verdade a base. Eu consegui entender a base da informática, de como funciona um computador, porque eu aprendia e colocava em prática. Qual que é a minha sugestão para você? Não espere ter um computador em casa se você não tem ainda para começar. Hoje está tudo mais fácil. Se você tem um celular e só tem 1 hora por semana, por exemplo, aproveite muito bem esse tempo.
Foque naquilo que você quer aprender e tire completamente as distrações, as notificações do seu celular. Você pode se inscrever aqui na Aprende-se, porque a gente vai ensinar muitas coisas aqui. E faça também o que eu fiz ali de estudar antes, colocar em prática quando você puder. Anote, desenhe, revise, mesmo que você tenha só um celular, não tenha um computador e você está assistindo uma videoaula, por exemplo, aqui no YouTube, anote, pega um caderninho. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou anotando, o meu cérebro está processando aquela informação. E é diferente quando a gente escreve do que quando a gente digita no computador. E quando você está desenhando algo, você está trabalhando mais o seu cérebro. Em algum momento você vai ter que usar um computador, seja de um amigo, seja de um parente. Enquanto você não tem um computador, trabalhe essa base. Entender como as coisas funcionam. Meu recado final para você: esse processo de mentalizar as coisas e principalmente o interesse, isso é o que faz toda a diferença. Por que a gente não aprende as coisas? Às vezes é porque a gente estuda da forma errada, a gente não mentaliza, não deixa o cérebro processar aquilo e também a gente não memoriza as coisas. Por quê? A gente estuda uma vez e nunca mais olha. Eu costumava a estudar com uma certa frequência. Eu não ficava o dia inteiro estudando, eu nunca fui assim, para dizer a verdade. Mas eu gostava de constantemente ficar trabalhando aquilo, até o meu cérebro automatizar aquelas informações. Isso serve para qualquer estudo, qualquer coisa que você está fazendo e colocar em prática. E eu tinha um desejo dentro de mim, eu coloquei isso como um desafio. Eu vou aprender a mexer no computador, eu vou aprender informática, custe o que custar, eu não vou aceitar não saber fazer isso. E isso é uma coisa que muitos estudantes não têm. Eles aceitam, eu tirei uma nota baixa. Então tá bom, passei pelo menos. Não é essa mentalidade que você tem que ter. E se você já passou da fase de estudo, já não está mais na escola, não importa, eu continuo estudando, aprendendo e desejando aprender coisas novas. Então isso é uma coisa que a gente não pode perder. E aquele hábito que eu tinha de ficar rabiscando, desenhando e mentalizando, eu continuo até hoje. Vários anos se passaram e eu continuo com os mesmos hábitos para aprender coisas novas. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E o meu recado para você qual que é? Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal da Aprende-se, porque a gente vai trabalhar todo esse passo a passo de quem está começando com informática, com tecnologia, com inteligência artificial, aprender a dominar essas ferramentas. E através dos nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai conseguir sair ou do não sei nada, ou do eu sei um pouquinho, até dominar isso aí, sem precisar ser técnico, sem precisar ser um programador, que vai conseguir usar bem o computador no dia a dia.